mais uma live aí no Festival Quatro Estações. Eu sou a Cris Luque e sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para essa etapa que para a gente vai ser diferente, né? Integrando o masculino aqui nessa jornada que virou o festival. É um tema que eu tô curiosa para saber. Então, a gente está aqui com os nossos convidados. Eu vou deixar a Renata se apresentar e falar um pouquinho, que ela junto com a Lígia, organiza aqui o festival com a gente. Depois a gente já passa para o bate-papo aí com os rapazes, ok? Vamos lá, Renata. Oi, sou Renata Amaral, co-criadora, né, Cris, do festival, junto com a Cris e com a Li, que vai estar encerrando o dia de hoje com a gente. A ideia hoje, já dando uma pitada do que a gente se propôs, é a gente partir para integrar o masculino nessa transição que a gente está vivendo, né? Acho que a gente já entendeu que é uma transição, né, das nossas energias. E é uma discussão que a gente tem bastante em casa, né? E discussão de todos os sentidos, às vezes mais intensa, às vezes mais leve. Eu tenho com quem está embaixo de mim, que é o Paulinho Baraúna, meu companheiro de vida, de trabalho, e a gente sempre discutiu, né, num sentido positivo de que a gente fala muito de desconstruir o masculino, a questão tóxica, mas a gente não se aproxima do masculino, a gente se afasta para discutir. Então, quanto mais a gente integrar, acho que a gente pode ser mais suave nesse sentido. E bem-vindos, gratidão, Olinho, gratidão, Volney, que está lá em Curitiba, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Então, já vai aí uma apresentação, né? Umas boas-vindas e apresentação. E aí vocês já podem falar também um pouquinho, né, do trabalho de vocês, o que vocês fazem, né, para as pessoas aí saberem com quem a gente vai estar tratando esse tema, né, do masculino. Legal. Quem pode começar? Quiser começar, pode começar, Rony. Pode falar. Fala, fica à vontade. Eu vou começar? Então, muito prazer. Eu sou mestre Paulinho Baraúna, morador aqui de São Paulo, nascido aqui em São Paulo, na capital, na periferia aqui do Butantã. Né? Hoje em dia, eu realizo um trabalho de capoeira, especializado em trabalhar com criança, geralmente hoje em dia trabalhando com criança de 0 a 11 anos. Tenho um projeto também com adultos, também que eu trabalho com adultos e adolescentes também, que é um projeto um pouco menor. A gente procura fazer um trabalho aqui com os adultos e com os adolescentes, um trabalho com capoeira voltado para a qualidade de vida. Né? A gente não está preocupado só com o resultado de jogo, a gente sempre está preocupado com nossos encontros, a nossa troca que a gente faz durante o dia a dia lá. Eu sou o idealizador do projeto e sou coordenador também desse, não é bem um projeto, nem um grupo de capoeira, a gente brinca que é um coletivo que a gente troca bastante conhecimento, conversa bastante, né? Troca muita energia também nos nossos dias à noite com os adultos. E durante o dia junto com a Renata, a gente tem o espaço, né? O espaço Pé de Baraúna, onde a gente realiza atividades culturais com crianças e adultos. Né? E durante o dia eu trabalho nas escolas, dando aula nas escolas com as crianças, ando correndo aqui para cima e para baixo com as crianças aqui para cima e para baixo. Né? Então, eu estou aí atuando na parte cultural, na cultura negra, aí, atuando bastante, graças a Deus. Muito Sou bem. Paulinho Baraúna, 44 anos, pai de 5. Nossa! 3 com a Renata, 3 com a Renata e 2 de outros casamentos, né, que eu tive. E estou aí na luta com a criançada, junto com a Renata. É isso. Muito bem. Espero contribuir aqui no bate-papo com vocês. Com certeza. Vamos lá, Volney. Legal, Paulinho. Prazer te conhecer. É a primeira vez que a gente está sentando aqui para conversar, né, Renata? É verdade. Também, né? Mas a Renata que a gente tem que dar uma palhinha antes, enquanto você não estava aqui. Eu sou Volney Pinheiro, sou de Curitiba.
nasci aqui e moro aqui desde sempre, né? Pinheiro, daqui mesmo. E tenho de formação, eu sou psicólogo, né? Me graduei em psicologia. Tenho trabalhado com psicologia clínica e psicologia social já desde da minha graduação, já há 11 anos atrás. E dentro da psicologia clínica, a abordagem que eu me foquei foi a psicologia corporal e a sistêmica, né? Que fala sobre as questões do corpo em relação à mente, as emoções, e também as questões familiares, né? No caso da sistêmica. E hoje eu estou vertendo um pouco para o Jung, né? Psicologia junguiana, que é a psicologia mais transcendente, assim. Mas, além do meu trabalho como psicólogo, né, eu também me envolvi, assim, desde antes da psicologia, foi até um dos motivos para entrar, nas terapêuticas complementares, né, e como meditação, yoga, entre outras. E durante a minha formação profissional, e pessoal, né, me envolvi com yoga, sou instrutor de yoga, dou aulas de yoga, agora dei uma pausinha com essa pandemia, assim. O mindfulness também entrou muito na minha vida junto com a meditação, com uma forma de dialogar assim com o autoconhecimento dentro da área clínica da psicologia, né? Para quem não conhece, o mindfulness é meditação laica voltada para a área da saúde, né? Tem uma proposta assim de ajudar em algumas condições psicológicas aí, né? E durante todo esse tempo me envolvi também com grupos de homens, trabalhos sobre o masculino e esses processos vivenciais também. Eu tenho 32 anos agora, quase virando os 33 aí, daqui a um mês praticamente. E é isso, assim, né? Hoje atuo junto como eu falei, da área social, né? Já atuei com adolescentes, já atuei com crianças, hoje estou atuando com um grupo de palhaços profissionais de hospital, que, né, também a gente está encontrando nesse caminho aqui do Zoom uma possibilidade de chegar lá, né, para as pessoas que estão dentro do hospital, ainda mais nesse momento de crise sanitária, né? Então, no geral, é isso aí, né? E a minha caminhada tem sido muito nessa busca de uma qualidade de vida, de saúde, né, de bem-estar, mas principalmente o processo de inteireza do nosso ser, né? Não num processo de buscar só as coisas luminosas, vamos dizer assim, ou que a gente sempre vê como bonitas e boas, mas poder integrar também os nossos desafios, né? As nossas dificuldades, assim. Então, aquilo que a gente não acha tão bonito, que a gente acaba guardando num lugarzinho que a gente chama de sombra, né? Então, me interesso muito por isso e eu acho que, sendo inteiro, a gente é mais funcional, maior, né? E podemos ajudar mais uns aos outros, assim. Eu fico feliz de estar aqui nesse bate-papo sobre integrar o masculino, achei bem legal, porque do que a Cristiane falou e a Renata falaram, o festival não tinha esse tema e parece que essa é a primeira vez que ele está surgindo no festival, né? Então, exatamente. Chegando aí, né? Legal, vai ser um prazer estar batendo papo com vocês. Exatamente. O festival surgiu de encontros, né, que a gente tinha, então lá no Espaço Fé de Baraúna, da Renata e do Paulinho, a gente fazia encontros de círculo de mulheres, né? Então a gente sempre ficava depois do círculo, batendo papo, fazendo essas trocas, compartilhando as coisas que a gente queria, né? Saber mais, enfim, até venda de produtos, às vezes a gente tinha. E a gente sempre queria mais, queria ficar mais. Acho que uma delícia ficar um pouco mais, né? Trocando com as outras mulheres. E nos nossos círculos, é bem comum, círculos de mulheres está muito comum. E a gente tem uma proposta, um convite de homens, né? Que nunca apareceram, eles não são proibidos de irem, né? Então, assim, a gente tem essa proposta, a possibilidade de fazer um círculo misto e não rolou, né? Ainda é visto por grande parte dos homens, e eu digo grande parte, inclusive até do meu marido, ele vê com estranheza. Se eu falo, vamos num ciclo, você vai comigo? Existe. O Paulinho já tá rindo, assim.
Ele nunca apareceu. Ele nunca apareceu. Então, eu tô rindo porque eu sou... então, é uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês, porque eu sou amigo bastante do Marcelo, que é o marido da Lígia. Da Lígia. E a gente, quando vocês fazem encontro, a gente fica, vocês imaginarem, a gente fica tentando combinar um encontro entre a gente, porque a gente fica, às vezes fica com as crianças aqui, né? Então, nesse momento, pelo menos é o que eu penso junto com ele, é um momento de deixar mais com vocês ali, deixar vocês mais livres entre vocês e a gente cuidar das crianças. É um momento que a gente acha que está ajudando mais vocês, assim. Porque às vezes a gente não vai no encontro, né? Estão, a ajuda de vocês, assim, nossa, essencial, né? Para ficar com as crianças enfim, e todo o apoio que a gente recebe um super apoio, né, de vocês. Mas o convite fica, mas a questão aqui é assim, eu entendo essa parte do não é o seu momento, fica, mas o convite é visto com estranheza. Como assim? Sim. Eu vou fazer o quê lá? Vou fazer o quê? Então, essa integração a gente quis trazer, porque também, para montar esse festival, a gente foi fazendo os convites, a gente fala muito do feminino, tem falado bastante do feminino, esse assunto de muita da família como um todo, da criança, do feminino, e o homem, sabe, como se não tivesse, não é que não tem uma voz, mas não tem um momento assim que o que o homem está achando de tudo isso, né? A mulher, o papel da mulher mudou, né? Tem mudado. E a gente não sabe, eu tô falando por mim, não sei a Renata, mas eu sei a opinião do meu marido, né? Mas eu não sei o que passa na cabeça do homem hoje em dia. Como que vocês estão vendo essas mudanças? Como vocês estão, é uma mudança que está afetando o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando diferente? Porque as mulheres estão pensando diferente. Né? A gente está vendo a vida de uma outra forma. Então, assim, vocês também estão vendo a vida de outra forma ou não mudou nada? Vocês continuam. Vocês perceberam que tem um movimento feminino? Ou nem perceberam? Sim, lógico. Então, a gente queria ouvir, integrar um pouquinho, né? Saber a opinião de vocês nisso. Renata, você quer aproveitar e perguntar alguma coisa aí? Eles já contam o que eles estão vendo ou não? Tá? Era isso também. Eu acho que é isso, né? Assim, eu só ia, acho que, complementar a sua fala, porque, assim, você falou, né? Eu conheço eu conheço, né, de um que está comigo, e a gente poder compartilhar, porque a gente tem um grupo de amigos, né? Que a gente troca mensagem, e a gente observa os homens um pouco tímidos, né? De compartilhar né, suas emoções, né? Essa relação com o mundo, porque muita coisa mudou e alguns ainda se fecharam. Então, acho que quando a gente abriu, e aí eu acho interessante ter, né, o Paulinho da Capoeira, que é um ambiente, né, assim, apesar de ele trabalhar super misto, acolher o feminino de várias formas, ainda é um ambiente com uma energia muito masculina. O Volney, que já tem um trabalho, que vem falando disso, né, e a gente compartilhar isso com o mundo, né, com as pessoas, para perder, eu acho que o preconceito, né? Eu acho que essa é um complemento, assim, a fala de vocês vai ajudar o movimento de que é para todo mundo, todos os homens podem participar dessa. Eu estou deixando no mudo porque as crianças estão fazendo bagunça. Tudo bem. Vamos lá, uma coisa que eu posso falar, assim, que é uma coisa que eu converso muito com a Renata, né? Que a gente conversa bastante. Inclusive, a gente teve essa conversa um tempo atrás, dessa transformação que está acontecendo agora, né? Dessa conquista das mulheres, que não é de agora, já vem há muito tempo, essa conquista, e dessa relação da gente, do homem, um homem, né? Da gente ser diferente em relação à nossa visão, em relação a tudo que está acontecendo. E o que eu posso falar é a mesma coisa que eu falei para a Renata, das experiências que eu tive da minha vida, né? A Renata falou agora da capoeira. Não só dentro da capoeira, mas na minha vida familiar, na minha cultura familiar, da minha cultura de onde eu venho, da periferia, né? De amigos. Eu venho de um ambiente muito machista, né? Eu já conheci isso com a Renata, muito, ao extremo, assim,
pra caramba, partindo de pai, partindo da minha família. Meu pai, por exemplo, meu pai, ele não empurrava carrinho de supermercado, ele falava aquela coisa de mulher, não lavava a louça, isso era coisa de mulher. E eu que com o tempo, né, minha mãe, naquela época ainda tinha a mulher não tinha muita coisa ativa, ela falava, ele chegava em casa, a gente estava lavando louça, ficava bravo, eu sou um filho mais velho de 2 meninas, eu sou o único homem, né? A gente brinca aqui em casa com o Gael, já coloca ele para poder fazer tudo. Na minha época, a Renata comenta também, que na época dela, o irmão dela fazia tudo. Então eu venho de pelo menos a minha geração, ela vem de um machismo estrutural e cultural intrínseco dentro da gente, né, que junto com a Renata, né, e junto assim das coisas que eu venho vivendo, que eu vou aprendendo na vida, eu tô quebrando várias barreiras em relação a isso, né? Às vezes eu converso com ela, às vezes ela não entende alguma coisa, às vezes ela conversa comigo, dou o braço a torcer, converso com ela, admito alguma coisa, daí eu venho, trabalho bastante na minha cabeça, converso com algumas outras pessoas também, né, em relação ao grupo que vocês falam. Eu também tenho um grupo de amigos também que a gente às vezes entra em discussão com alguns amigos que eles têm uns pensamentos assim machistas ao extremo, né? Isso é uma construção, né? É um processo cultural que ele foi construído ali de uma maneira que, né? E graças às mulheres estarem correndo atrás, há muitos homens também que estão tendo essa consciência, que estão abrindo a mente, abrindo a cabeça para isso poder acontecer, né? Mas eu ainda, às vezes eu tenho vergonha em alguns pensamentos no meio de algumas coisas. Eu converso com a Renata, aprendo muito com a Renata. A Renata é uma pessoa que é uma companheira que ela tem bastante paciência com isso. A gente conversa, às vezes dá muita dica, fala alguma coisa. Então eu acho que a conversa ela é fundamental nesse sentido. Inclusive ela está tentando mesmo me amolecer mais para mim poder chegar nas reuniões com vocês, né? Eu vou chegar lá também, né? Mas é isso. Eu posso falar para vocês do meu pensamento aqui, das minhas vivências, que como fala, é cultural, né? Isso é cultural. Se você for perguntar mesmo para, sei lá, tem um monte de amigo, a galera, eu converso, eu falo, não, eu já passei por essa fase, não, sai daí, você tá correndo pelo lado errado, né? E eu falo, comento muito, Renata, às vezes a gente faz as coisas e às vezes não percebe. Então, é muito importante, se a gente que é homem, ter uma companheira que dá esse caminho com a gente, que não fica tentando bater de frente, que explica, que dá consciência pra gente, a gente correr atrás também para poder melhorar também isso, né? E os meus trabalhos que eu faço dentro da capoeira também é muito dentro disso, né? Eu sempre dei essa autonomia para as mulheres que trabalham dentro do meu grupo, sempre estou incentivando, né, a estarem junto com a gente, a não fazer uma coisa só isolada entre elas, não, para poder participar junto com a gente, para poder estar junto, para dar essa autonomia, né? Pelo menos do meu ponto de vista, isso é muito importante. E essa conquista que as mulheres estão conseguindo, eu acho maravilhoso. Eu acho muito bom, né? Eu e a Renata aqui, a gente tem uma parceria aqui fundamental, né? Para a gente poder funcionar a nossa família em relação a isso, de autonomia, dela fazer as coisas, não ficar só na minha dependência, nem eu ficar na dela, os dois correrem os caminhos que que aparecem na vida, a gente poder conversar, estar junto. Eu agradeço muito ela nesse momento, e a compreensão que ela tem, né? E em relação a isso que eu acabei de falar, da minha cultura, eu brigo contra ela, dessa coisa estrutural, que é o machismo que tem dentro da gente. Não que eu não tenha cometido erros, eu já fui novo, quando eu era mais novo eu já cometi muito erro, muitas coisas que eu já fiz, assim, que eu tenho vergonha até de que eu já fiz quando eu era mais novo, né? Mas graças a Deus eu tenho uma companheira aí que ela está me ensinando muita coisa, aprendendo muito com ela. Muito bom. Que ajudou, se está dentro do papo que a gente está conversando aqui. Tá? Que bom, que delícia. E você, Volney, como foi? Puxa, como tem sido? Como tem sido, né? Porque é um processo mesmo. Acho que essa é uma boa colocação do verbo no presente, na questão de estar acontecendo, né? Uhum. Aí, né? Estar acontecendo.
porque é um acontecer a todo dia, né? A gente a poder reconhecer mudanças, essa que nem o Paulinho falou, mudanças estruturais, né? Porque a gente foi construído, né? Estruturalmente, toda cultura tem uma estrutura, né? E a gente vai nascendo nessa estrutura e vamos sendo construídos por aquele momento histórico, né? Tudo aquilo que está sendo importante naquele momento histórico, por tudo que as nossas relações, né, familiares estão trazendo, as crenças, as histórias de cada família. Então, assim, quando a gente vem de bebezinho ali, a gente não tem nem possibilidade de fazer alguma outra coisa. A gente está só sendo impresso todas essas informações. Então, para mim, eu também nasci, enfim, na década de 80, né? Então, assim, toda essa estrutura machismo, patriarcado, tudo isso, assim, continua sendo, sempre vai, assim, por um tempo, provavelmente a gente vai manter isso ainda, né? Mas estava super intenso nas relações, né? Esse era o lugar onde a gente tinha que, homens como homens, habitar, né? Para poder ser homem. Então, tem uma regra, né? Tem regras para ser homem, né? Então, acho que ao longo do tempo, para mim, até porque eu busquei esse processo de autoconhecimento, a psicologia e todos esses outros caminhos, né? Foi uma desconstrução gradual, assim, né? Eu comecei a fazer yoga com 12, 13 anos. Então, lá eu estava tendo contato com a espiritualidade, com esse campo mais sutil, com essas questões que também, nesse mundo, também tem muito machismo, tem muitas atitudes, né? Rígidas nesse sentido. Mas ali existe aberturas, né? É diferente, é um outro espaço. Hein? E a psicologia, assim, né? Era eu e mais 3 homens ali na sala, os outros 60 era mulher, né? Então, ou eu me acostumava com isso, ou eu me acostumava com isso, né? Ou aprendia a trocar junto com as mulheres sobre o que estava rolando, ou eu aprendia, assim, né? Para poder ficar os 5 anos da faculdade lá fazendo o processo, né? Mas, não obstante, antes disso, eu já tinha contato com mulheres, tinha algumas amigas nesse meio espiritual também. As mulheres estão mais conectadas, porque eu entendo que tem muito a ver com a natureza do processo feminino também, né? E, então, de introspectar, de entrar em contato, né? Então, ali eu já tinha essas referências, mas em mim mesmo eu sentia assim, puxa, mas tem alguma coisa diferente. Não é assim que funciona para mim, né? Como que funciona para mim? Elas estão dizendo desse jeito, mas dentro da minha história, como é que isso funciona? Então, essa noção de que tem uma diferença ou tem uma experiência diferente, né, foi sendo ampliada com o tempo, assim. E eu sinto que esse processo de poder falar das emoções e tudo mais não é uma coisa que a gente nasceu, aprendeu assim, né? Nasceu assim. Bem pelo contrário, é bem pouco valorizado, né? Então é muito difícil para uma mulher chegar assim para um homem. Ei, vamos para um grupo de conversa, a gente fala de emoções, a gente vai trocar uma ideia lá sobre os nossos sentimentos profundos, né? Como é que a gente lida com essas coisas, o cara vai olhar assim, eu não faço ideia de como é que faz isso. Nunca aprendi, né? Na minha cultura, isso não existe, isso é coisa de vocês, coisa de mulher, né? Então, papo de mulher. Papo de mulher, exatamente, né? E enquanto que, puxa, a gente foi educado para não falar das nossas emoções, a gente foi educado para não saber acessar emoções, foi educado a não ter, não saber como é que os nossos ritmos funcionam, né? E até a nossa cultura tentou implementar isso nas mulheres, né? Dando lá a pílula anticoncepcional para que ela não tenha variações de humor, para que possa estabilizar, enfim, um monte de coisa nesse sentido, né? E daí, enfim, esse processo hormonal também, né? Os nossos conhecimentos do nosso processo hormonal, né? Eu fui descobrir alguns anos atrás que lua cheia e lua nova para mim tem um movimento aí, tem alguma coisa que acontece, né? Para vocês ficar muito claro. Para mim foi assim, anos depois que eu nasci, muitos anos depois. Então assim, o que eu quero dizer que como eu percebi, como é que está sendo para mim, né? É uma descoberta a cada dia. Eu entendo assim desse abrir-se, né? Para olhar as mulheres mudaram de fato. Elas começaram a trazer outros conteúdos, outros processos, outras atitudes, e não é só as mulheres feministas, né? Não porque antigamente eram as mulheres feministas têm tal discurso. Não, não é isso. As mulheres, enfim, um movimento mais amplo, né? Mulheres, homens, etc.
Então, eu sinto que essa mudança está acontecendo, é uma mudança também cultural, mas a gente tem tão entranhado, e pelo menos eu ainda, né, que faço parte dessa cultura, tenho tão entranhado alguns ensinamentos, alguns discursos, algumas posturas, que eu me pego pensando, fazendo e já tendo que puxar o freio de mão, assim, né? Porque é muito enraizado, né? Então, em resumo da ópera, é um fazendo, né? É um mudando, é um entendendo, né? Não tem cheguei. Eu assim, tenho meus amigos e nos grupos de homens, assim, em outros lugares que a gente conversa, não tem cheguei, né? A gente está sempre no caminho. Assim. Verdade. Essa história das mulheres, né, da pílula, é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que deu uma autonomia, porque a mulher começou a ter controle sobre, né, a fertilidade, se quer ou não quer ter filhos e tudo, por um lado veio essa autonomia e essa independência, né, dela poder ir para o mercado de trabalho, enfim. E por outro lado veio esse controle hormonal, né, que deixa a mulher desconectada de toda a sua parte. A gente desaprendeu, né, essa parte toda de essa conexão com a lua e com ciclos, a gente desaprendeu, estamos reaprendendo agora, é recente. Então, por um lado, isso veio, e por outro lado, muitas mulheres se colocaram numa posição de ser igual ao homem. Então, assim, a mulher moderna tinha que ser igual, quando não melhor, né? Porque em muitos casos tinha que ser melhor que o homem, que igual não adiantava, que igual não era mesmo. Então ela tinha que ser melhor para poder ter uma carreira, enfim, né? Ter um espaço e ter um lugar. E quando, na verdade, hoje em dia a gente está vendo que não há. Eu já tenho aí uma certa idade, então eu já passei por isso que a mulher era igual, tentando ser igual ao homem, e a mulher não quer mais ser igual ao homem. Nós somos diferentes. Então a gente. E a mulher está assumindo esse lugar de nós somos diferentes, sim. Né? E a gente tem essa parte, está valorizando essa parte hormonal novamente. Né? A gente não está louca e flutua o mês inteiro essas oscilações de humor. A gente tem diferentes facetas de uma mesma mulher. Né? E aí eu até brinco que a gente é como a lua. Né? Então a lua ela é uma única lua que simplesmente a luz vai mostrando fases diferentes. Né? Esse giro, mas é a mesma lua. A mulher é uma mesma mulher que ela vai mostrando facetas diferentes, né, de uma mesma mulher. Então, esse lugar de mulher igual a homem, né, também já está ultrapassado. É já mais uma mudança aí para gente. A gente nem acostumou com uma, já tem uma outra mudança. A gente não quer mais ser igual a ninguém, não. E nem melhor. Diferente, né? E é muito interessante ouvir, né, você, Volney, falando disso, do homem que não pode assumir, né? Mesmo que ele tenha percepção dos sentimentos e de tudo que óbvio tem, as emoções e os sentimentos e tal, também tem, o homem também tem essas oscilações, ele pode até perceber, mas ele não demonstra, né? Então, assim, culturalmente ele... Nossa, mano, imagina, não é comigo isso. Então é muito interessante ver esse seu processo de ir percebendo e ir falando, nossa, faz parte de mim, eu sou assim, esse sou eu. Né? E mostrar isso. Mas imagino que não deva ser fácil. Né? No grupo de amigos, na família, imagino que não é fácil não, mas é bem interessante. Eu ia comentar uma coisa, desculpa, você ia falar, Volney? Não, pode falar. E que ontem eu fiz um bate-papo com a Rafaela Rage, ela participou de um processo de um livro para falar sobre a menarca, que é a primeira menstruação. E aí, desde o começo, ela já conseguiu
integrar, né? Então ela faz círculos mistos com homens e mulheres, porque ela usa a jornada solar, por exemplo, para ela. Porque ela fala, Renata, eu tenho um lado masculino e tal, e sim, que é uma energia, né? Aí eu vou retomar Rum, que é por quem eu conheci o trabalho do Volney. Gente, espera só um pouquinho. Alguém estava me puxando aqui. Que ela mandou no Telegram esses dias que o masculino é uma energia que também está presente, né? E está presente em nós mulheres também. E aí ela falando que ela começou a tratar não falar mais somente para as meninas quando ela vai para as escolas, por exemplo. Ela começar a incluir os meninos, e aí ontem a gente fez um bate-papo pensando nisso, né? Porque os meninos também passam por ciclos, os meninos, né, no caso que a gente estava falando dessa juventude, e quanto mais cedo talvez a gente trouxer, porque a gente percebe, né, assim, a gente tem um casal aqui, né, eu e o Paulinho, ele passa por ciclo, eu não sei se tem a ver com a Lu, não vou começar a reparar, mas tem dias, né, assim, né, de um momento que está mais querendo ficar mais no canto dele, um momento mais recluso, um momento que está mais disposto, igual a gente, né, e a ideia, né, da gente falar de um processo de integração porque se a gente não entender o outro, eu acho que a gente não entende a gente, né? Então, pensando nessa questão. E aí, talvez eu possa fazer uma pergunta, Cris? Claro! O pessoal já disparou. Pensar nesse processo, assim, o que é a gente falar das nossas emoções, tanto do ponto de vista, né, de alguém que não está acostumado, né, assim, não estava acostumado com isso, que é o Paulinho, e para você, Volney, que vem estudando isso, a importância da gente trazer isso, né, de falar das nossas emoções, né, no caso do masculino, para o autoconhecimento, para a gente mudar esse machismo estrutural que a gente tem. Para mim, para o Paulinho, para nós dois, para a gente explorar isso. Vai lá, Paulinho, então. Quer falar? Não, pode falar, Volney. Pode falar que depois eu falar. Beleza. Assim, né, Renata, eu sinto assim que falar de emoções não é algo fácil para ninguém, né? Porque é uma exposição mostrar que nós somos vulneráveis em algum aspecto, né? E mostrar vulnerabilidade, historicamente, é uma questão de ficar exposto e tem uma questão de sobrevivência intrínseca envolvida, né? Não obstante, é essa própria vulnerabilidade que nos conecta como seres humanos, né? Quando a gente está quando se coloca vulnerável, que a gente consegue se conectar com o outro, né? A gente não está numa fortaleza, a gente não está num lugar melhor, né? Porque a gente associa um lugar de alguém que não mostra emoções já como alguém que é melhor, e isso já é uma grande concepção errada, né? Eu digo errada porque na medida que a gente vai podendo explorar as nossas emoções, a gente vai entendendo elas. E a gente pode conduzir elas de uma maneira melhor. É como a água, né? Tem essa reflexão, assim, né? Se a gente deixa ela empedrada, que nem uma pedra de gelo, caiu em cima da gente, quebrou e esmagou tudo junto, né? Ou ferveu, buf, se tá fechado demais, panela de pressão, estoura. A gente até tem essa figura de linguagem, né? Tô que nem uma panela de pressão aqui, chiando, daqui a pouco estoura. Então, se a gente souber como conduzir essa água para que ela não ferve nem empedre, né? Que a gente possa administrar essa água, né? Essa que são as nossas emoções, talvez a gente consiga fluir melhor pelos lugares que a gente está passando, ou deixar que essa emoção possa fluir por nós, né? E com ela, enfim, levar coisas, trazer coisas, nutrir coisas, aí por diante. Então, falando de um lugar bem filosófico, no sentido imagético, né? No sentido de a gente parar para entender que isso não é uma questão de mulher ou de homem, é uma questão de ser humano, né? Falar de emoção. Então, tem uma pesquisadora e autora que chama Brené Brown, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, e ela é fantástica ao falar disso, né? Tem TED, tem YouTube dela, se vocês quiserem procurar depois, o pessoal que está assistindo, né? Mas que é bem nesse aspecto de que a gente é humano, em primeiro lugar. Antes de ser homem e mulher, a gente é humano, né? E eu entendo que a busca desses encontros de homens e mulheres, a gente poder estar um pouco mais próximo dessa experiência humana em corpos diferentes,
né? E de repente o machismo e tudo, né? O machismo estrutural e toda essa fala que na nossa cultura hoje a gente está vivendo, porque em outras épocas isso nem existia, né? Em outras épocas eu digo assim, séculos ou milhares de anos, 1000 anos, né? Essa estrutura não necessariamente era assim, era diferente, foi sendo construída. Então acho que a gente talvez, se a gente puder virar um ser humano mais do que ser homem e mulher para falar das emoções, né? Seja um caminho da gente poder ir desmanchando um pouco uma rigidez e um privilégio de um olhar, que é o olhar, vamos dizer, não é nem masculino, o olhar do macho alfa, do patriarcado, que é uma outra estrutura social, né? Então, eu acho que, não sei se me perdi no que eu falei aqui, mas talvez falar das emoções ajuda a gente a ser mais humano. Antes da gente ser mais homem ou mais mulher, né? A gente ser mais humano. E é o que eu entendo que a gente está precisando hoje, a gente ser mais humano, né? E agora eu passo a bola para o Paulinho aí. Ele colocou aqui numa sinuca de bicho, né? Eu não sou um bom orador, né? É o que eu sempre falo para a Renata, eu procuro falar das coisas que eu vivi, né? E que eu tô aqui mais como ouvinte de vocês para poder aprender mais do que falar. Mas falando em sentimentos, né? O que você falou é totalmente correto. É muito difícil para o homem. Eu acho que também para algumas mulheres também, porque eu vejo também, falar de sentimento, né? Exatamente o que você falou. Quando você fala de seu sentimento, você se expõe, você demonstra sua fraqueza, né? E é isso. A nossa sociedade está moldada a falar, quando você mostra suas fraquezas, está demonstrando sua vulnerabilidade. Está mostrando que você é vulnerável para outras pessoas e você sempre está com o pé atrás que essas pessoas vão se aproveitar daquilo e vão transformar e vão te... Então, e o homem tem isso na cabeça que, você é aquele negócio, você vai sair na rua, você não pode apanhar. Hoje, para vocês imaginarem, eu ouvia muito, se você sair na rua, se você apanhar do moleque, você vai apanhar em casa quando voltar, né? E você fica com isso na cabeça que você tem que ser forte o tempo inteiro. E é realmente isso. Quando você consegue se abrir, você tem, né, consegue demonstrar seu sentimento, consegue falar. Eu trabalho muito isso nas minhas aulas de capoeira com os alunos. A gente não está lá, né, que eu falei no começo. Eu trabalho no meu coletivo da capoeira. É um coletivo onde a gente conversa bastante. Às vezes a gente chega lá, uma pessoa ela tá meio cabisbaixa, a gente sente, né? Que ela está ali, porque a gente conhece ela no dia a dia, a gente passa uma aula de uma maneira diferente, buscando conversar para ver se a pessoa fala, para a gente poder trocar essa energia, a gente conversar, né, para ver se o sentimento dela, ela consegue colocar com a gente para fora um sentimento, para a gente conversar, para a gente poder falar, a gente cantar uma música em cima, né? Então é muito complicado. Eu vejo que isso é complicado não só para homem, mas para mulher também é demais, né? Eu vou pegar com vocês como exemplo eu tenho um grupo de amigos, né, que a gente tem lá um grupo no WhatsApp, e às vezes a gente fica sabendo, né, que os amigos eles estão com um problema sério por outros amigos que de repente uma pessoa chegou e contou para ele. A pessoa mesmo ela nunca chega a falar o que está passando. E um tempo atrás a gente estava conversando com os 2, 3 amigos assim que a gente conversa muito sobre esse assunto, e a gente tentar marcar um encontro dos amigos para poder conversar, não só bebericar e fazer um churrasco, mas conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que não está. Ninguém quis participar, a gente está ali brigando até hoje, a gente precisa fazer isso, porque a gente conversa bastante, tá complicado, tem que falar, não, mas isso está me pegando, porque, não, mas isso, e às vezes é complicado, muito complicado, a abertura não surge do outro lado. A gente, homem, é o que o Valnei falou, às vezes um homem, o que acontece? Eu hoje em dia estou vendo mais nas mulheres fazendo, né? Mas o homem, geralmente, como que ele, essa válvula de escape dele? Que é isso, é o futebol, é o cara ficar gritando, xingando o outro, né? Eu venho de um grupo de amigos que a galera ainda joga futebol hoje em dia, ou mesmo ali faz uma atividade fora, se encontra. Eu tenho um grupo de amigos que a galera joga futebol, a gente xinga, briga um com o outro, às vezes chega no futebol, parece que os caras estão brigando, saindo na mão,
você vê que aquele cara que está mais brigando naquele dia, você vê que é o cara que está com mais problema. A gente usa isso como válvula de escape, né? Isso é bastante. Às vezes a gente sai, né? Tem um grupo de amigos também que a gente não joga futebol, mas a gente sai para tomar uma cerveja junto. Aquele dia, aquele cara tá bravo, ele tá bebendo demais, ele tá falando demais, ele tá brigando, ele tá conversando, ele tá tentando usar, às vezes, isso é uma coisa que às vezes é meio ruim, usar da bebida para ele ficar mais à vontade para poder falar do sentimento dele também. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Às vezes o caminho que o homem usa para poder mostrar o sentimento não é o ideal ali, né? Seria muito melhor a gente estar conversando, bater um papo, né, ter isso na nossa rotina do dia a dia, mas é isso, é muito complicado mesmo, é o dia a dia ali que a gente vai construindo, que a gente vai falando, que a gente vai aprendendo, né? Às vezes, se você expor seu sentimento, né, a gente fala que você falou, é difícil. Às vezes a gente quer expor o sentimento e quer que a pessoa dê uma resposta que você está esperando, e às vezes não é aquela resposta, a pessoa fica frustrada, né? Pô, não vou fazer mais, eu me arrependi de ter falado, né? E é tudo isso que está envolvida no meio ali, né? Que às vezes a pessoa, dentro dela, ela tem que trabalhar isso também ali, que às vezes não tá sozinha, não tem com ninguém que conversar, ela tem que trabalhar dentro da cabeça dela também. Agora, eu queria falar uma coisa também que é bem importante também, pelo menos é uma vivência minha. Todo esse bate-papo que a gente tá falando aqui, né, que a gente está conversando, eu procuro falar. Nós, assim, é um ponto importante disso para todo mundo poder saber. Nós, querendo ou não, mesmo eu vindo da periferia, eu me sinto uma pessoa super privilegiada, porque eu sou um cara que eu nasci na periferia, mas eu tive o privilégio de buscar todo o meu conhecimento fora da periferia, né? O quintal da minha casa, aqui no Butantã, era a USP. Né? Meus amigos de capoeira eram todos o pessoal da faculdade de Direito da USP, veterinário, biólogo, o pessoal da oceanografia, era um pessoal que tem uma formação acadêmica, que vai buscar conhecimento, que vai ampliar mais a cabeça. Mesmo eu não sou formado em educação física, né? Eu, no momento da minha vida, eu optei por entrar dentro da capoeira, que a capoeira é uma tradição oral, de entrar dentro da capoeira, de adquirir todo o conhecimento oral, que eu tive o privilégio também de conviver com os mestres, que muitos que já morreram, eu tive esse privilégio de viajar bastante. Eu optei, em vez de entrar na minha parte acadêmica, eu entrei na parte dentro da capoeira, né? Eu tive essa vivência muito com os meus amigos. Então, uma coisa que eu vindo da periferia, uma coisa que ampliou, que eu tenho que eu venho brigando com a minha exatamente com o machismo, é porque eu tive essa oportunidade de conviver com pessoas que já estavam nesse caminho, né? Que já estavam entrando nesse caminho ali no meados dos anos 80, os anos 90 ali, o pessoal na USP já tinha, as meninas já estavam brigando, já estavam fazendo, tinha no nosso grupo de capoeira, o meu mestre de capoeira, ele tinha essa preocupação, né, já estava surgindo muito de quebrar as barreiras, de colocar as meninas para poder tocar, as meninas para comandar em roda, né, ele tinha essa preocupação da gente, que eram os meninos também, que era a grande maioria sempre respeitar as meninas. Tinha algumas falas que a gente fazia com alguns desses meus amigos que eu tive a oportunidade de viver, só que o machismo, pelo que eu vejo, esse machismo estrutural, esse machismo cultural, ele está muito intrínseco ainda dentro, ele é muito ele é muito enorme, né? Ele é muito grande, não só o machismo, mas o racismo, a homofobia, todos essas formas de segregação às minorias, ela é muito pesada dentro da periferia. Né? Ela continua ainda. Tudo isso que a gente está conversando aqui agora, se eu for ali na periferia, meus primos meus que são da mesma idade, super machistas ao extremo. Né? Se você vai, eu trabalho, tem uns trabalhos que eu faço na periferia, eu trabalhei também, durante a vida, eu trabalhei na Fundação Casa, durante que é a antiga FEBEM aqui, trabalhei durante 5 anos. O machismo é enorme. Eu trabalhei tanto na feminina quanto na masculina. Né? Eu via muito o que a Cris falou. As meninas, eu dei aula na aula feminina, elas queriam demonstrar que elas eram homens. Eu entrava dentro do meu e eu ficava assim. Né? E os meninos também, um super machismo enorme. Então, na periferia, a coisa é diferente. Né? É muito
diferente. Eu já fiz trabalho, eu não estou trabalhando atualmente, eu trabalho em escola particular, escolas privadas e escolas públicas. A diferença de uma escola particular, uma escola privada em relação a isso, ao machismo, à homofobia, ao racismo, é brutal, é uma diferença enorme, né? Então, eu queria só dar esse toque para vocês, que a gente está conversando, que é isso. Nós, querendo ou não, eu me coloco no meio, nós somos pessoas privilegiadas que nós corremos atrás, a gente está tentando mudar, mas tem uma grande maioria que é tudo que a gente está conversando, se eles ouvirem isso aqui, eles vão falar que é mimimi. É uma luta que a gente tem diária no dia a dia. Eu tenho uns adolescentes, eu trabalho com os meninos da periferia, eu tenho uns 4, 5 adolescentes, tanto entre meninos e meninas. O machismo ali no meio está intrínseco, não só dos meninos, das meninas também, né? Da aceitação das meninas, do estereótipo delas, né? Eu converso muito com a Renata assim, eu fico colocando a mão na cabeça da inferioridade que elas se colocam, eu assim como mestre de capoeira delas e dos meninos também, eu fico ali brigando, eu fico tentando colocar, né? Trabalhando a baixa estima das meninas, né, tentando conversar com os meninos que eles têm que respeitar, né, passando para eles as vivências que eu tive, as experiências que eu tive vivido. Então, isso é uma coisa que é cultural, estrutural, que só com o tempo, e é um processo educacional que só com o tempo que a gente vai conseguir mudar, né? É isso, a gente acha que já conquistou muita coisa, mas muita pouca coisa ainda foi feita, né? Mesmo correndo bastante, que ainda tem que se fazer o monstro ainda é muito grande, né? Bem maior do que a gente imagina. Né? E só queria, eu não sei se ajudou, mas é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui dentro do que a gente está falando aqui agora. Paulinho, posso vai, pode. Assim, ó, tua experiência, né? Tanto você está dando tua experiência muito pessoal também da questão da periferia, da tua experiência pessoal e profissional, né, Paulinho? Por onde você tem transitado, assim. Eu acho uma coisa que você está falando que faz todo sentido, assim, não que tudo que você está falando faz muito sentido, mas para mim me conectou com uma coisa aqui, que é a questão do quanto a gente não aprendeu outras formas de poder acessar a nossa emoção, né? Ou é porrada mesmo, ou é xingar o outro e diminuir o outro para que ele tenha menos força que eu, ou é explodir, ou é jogar toda a energia no corpo, né? No futebol, na corrida ali, nas questões. Ou então, enfim, são essas formas assim super intensas, drásticas, né? De lidar com a emoção, bem mais corporais, assim, né? E como a gente mais físicas, né? A gente quer e daí assim, é uma explosão, assim, né? Tipo, sem pensar muito, sem entrar muito em contato com aquela emoção, assim, ela tá lá, mas a gente nem tá olhando muito, porque tem que fazer. Daí também tem as pressões sociais todas em cima, né? Tudo isso. Mas, assim, a gente não aprendeu outro jeito de falar das nossas emoções, ou mesmo de acessar elas, né? E daí só linkando lá com o que a Cristiane falou do chamar o marido para ir conversar na roda, é tipo, isso não faz sentido para mim, porque você tá em roda lá, homem, mulher e tal, falar, mas fala o quê? Como? De que jeito, né? Não existe nem... Não tô dizendo que seu marido seja assim, tá? Porque eu não conheço ele. Nunca, né? Mas eu entendo que é um tanto do que o Paulinho tá trazendo aqui, né? De tipo, olha, não é assim, a gente não é educado desse jeito. E mesmo as mulheres também não são educadas desse jeito, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, e reflito muito é como na nossa sociedade os meninos são criados pelas mulheres, não são criados pelos pais, porque os pais saem para trabalhar ou nem estão em casa, ou nem existe um pai ali, né? A grande maioria das famílias brasileiras são mulheres que são as chefes de família, vamos dizer assim, né? Então, assim, são essas mulheres também que estão ensinando aos filhos o papel de ser um homem de algum jeito, que elas aprenderam talvez com os pais delas, com a sociedade e tudo mais, né? E então essa falta assim desse modelo de um masculino ou de um homem que seja que tenha acesso às emoções, que saiba falar, que tenha recursos, e essa falta desse modelo para nós é muito violenta, assim, né? Porque daí a gente não tem outro jeito de expressar, né, Paulinho? Assim, ou é na porrada, ou é na supremacia mesmo, dizer assim, eu sou melhor, eu sou mais forte e você, ó, sai fora, né? Eu vou diminuir você para que eu não fique ameaçado. Que é um lugar bem de sobrevivência, assim, né? Então, eu acho que essa tua experiência trocando aqui, trazendo, puxa, me aliciou, me tocou isso, mexendo nesse aspecto também, né? Do
quanto também a nossa cultura, não só perpetuada pelo homem, mas também a mulher está num lugar, né, machista, tóxico, né, de ensinar um menino a ser tóxico também, né? A gente fala do masculinidade tóxica, né? Mas eu acho que às vezes ela não se refere só ao homem, né? Ela se refere à nossa sociedade, os homens e as mulheres, né? Até acho que a Renata falou que a Ruhu, né? A Verônica fala que as mulheres também têm uma energia masculina, né? Tem esse processo. Então, às vezes, esse masculino da mulher também está na sombra, também tem aspectos sombrios aí dentro, né? E assim como do homem, lógico. Mas eu fico pensando como a gente, de qualquer lado, a gente não consegue ter uma educação que nos ajude a expressar nossas emoções. E talvez isso acho que os grupos de homem, movimentos de homem, e toda essa conversa tá vindo hoje, né? Para si, não, gente, precisa encontrar um jeito, porque do jeito que tava, não tá dando, porque as mulheres já estão fazendo um movimentão ali, né? E as mulheres também estão olhando para isso, também, como é que interage com esses homens? Enfim, né? Enfim, o caminho é longo ainda, né? As mulheres estão num caminho que começou agora e ainda tem muito chão, e os homens perceberam que vamos, porque a gente tem muito chão. A sociedade, né? A gente como célula aí nessa sociedade tem ainda um longo caminho, né? E passa por educação, né? Passa por esse viés aí educacional, o que só alonga mais a fila de tempo. Porque assim, passar pela educação, falar de educação aqui no Brasil, ou seja, põe tempo nisso, né? A gente tem falado muito nesse festival que a gente tem feito esse trabalho de nos cuidar, é um autocuidado, é um nutrir primeiro, né? Cada um de nós que está participando, para que a gente consiga, nutrido, levar para o mundo essa nutrição e esse olhar que a gente tem trilhado aí, tem nutrido. Então, é bem nesse sentido. Para isso estamos aqui, né? Cada um de nós é uma vou chamar de célula, né? Um ponto, né? Que nutrido consegue, né, levar para os outros. Esse é o objetivo nosso aí, que eu espero, né, que a gente consiga. Já estamos encaminhando aí para o final, né, Rê? Acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos no máximo. Minutinhos. Eu ia fazer, mas eu achei tão importante essas últimas falas porque ia falar que a gente podia falar sobre a jornada solar, enfim, mas eu acho que fica para uma próxima ou algum outro momento, né? E aí, assim, essa questão das emoções e de nós mães, né? Eu como mãe de menino também, porque outro dia o meu filho estava chorando e a gente sempre fala, né? Não pode chorar, não sei o que, mas aí começou a exagerar, né? Que tudo virava um choro. Mas precisa chorar por isso? Daí ele olhou bravo para mim. Ele olhou muito bravo. Mas, mãe, você falou que se eu quisesse eu podia chorar. Eu falei, tome, tá vendo? Pode, né? Isso é o único, é que a gente, adulto, e a gente foi ensinado que chorar é ruim, né? É isso, demonstrar as nossas emoções é ruim, é vulnerável para o menino, enfim. E você desconstruir isso é muito trabalhoso, né? É um processo... tem aquela história, não sei se você lembra aquela história também que às vezes surge aqui em casa, isso aí é só de menina, só menina que faz, né? Isso aí quando a gente ouve também aqui em casa, a gente tenta desconstruir isso com ele também, e sentar com ele e falar, por que só a menina que faz? Se a menina tem 2 mãos, o menino tem 2 mãos também, por que só as meninas têm que fazer isso? Quem disse para você que é só a menina que faz isso? Tem muito disso aqui em casa também, né? A gente conversa aqui, que a gente entra no debate com a Tarsila e com o Gael, que são os maiores que estão aqui. É um processo que a gente brinca que é minutário, né? Não é nem diário, é minuto a minuto, né? Às vezes você ouve um negócio que fala, opa, entrou atravessado, bora conversar, né? E no pé de Baraúna, assim, e aí pra gente a importância de trabalhar com as crianças, porque se a gente precisa mudar em algum ponto, os mais velhos a gente precisa aproximar, mas as crianças elas ainda estão frescas, né? Então a gente olhar e fala muito dessa questão do respeito
respeitar independente de cor, sexo, idade, porque eles querem desrespeitar os que são mais novos, porque eles já sofreram algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, né? E aí um dia eu fui muito engraçado porque eu falei, isso é violento. E aí as crianças me questionaram, né? Eu tinha umas 10 crianças em volta, mas eu não bati. Então, você explicar que a violência não é só física, né? Você explicar que a violência, né? Eu falei, mas se a pessoa chorou, chorou. Então, machucou. A gente não viu onde está esse machucado, mas machucou. E você trabalhar na fala deles, ok. Tem dia que a gente sai exausto. Então, eu acho que esse bate-papo não foi para a gente encontrar uma solução, mas a gente iniciar um processo aí que vai ser longo, mas aqui a gente está juntos, né? Foi muito bom. Volney, você falou que você dá aula. A gente tem um site onde a gente está colocando as informações das pessoas que estão participando do festival, para que quem está assistindo e queira entrar em contato, queira saber mais do seu trabalho, queira fazer aula com você ou alguma outra atividade. Então, a gente tem um site onde a gente vai colocar as informações. E se alguém quiser entrar em contato também, pode ser via, né, se mandar uma mensagem para a gente, vai ter todo o prazer de encaminhar, e para o Paulinho também. Eu estou falando Volney porque o Paulinho está em casa, né? O Paulinho já sabe tudo isso, já ouviu essa história. E para você, Volney, se as pessoas quiserem, você está dando aula online? Nesse momento, você está conseguindo fazer o quê, né? Tá certo, né? É desafiador esse momento, né? Eu mudei todas as minhas atividades para online nesse momento, né? Então, aulas de yoga só que eu não estou mais dando, mas tenho mantido os atendimentos de psicologia, né? De psicoterapia, os grupos de mindfulness que eu dou, os programas de mindfulness, né? Tem para prevenção de recair em depressão, para estresse e outro para alimentação com atenção plena. E tenho invertido também reuniões, às vezes palestras, coisas todas para cá, né? Então, estamos 100% aqui em casa, buscando evitar, né, o máximo possível e nos apoiar juntos, né? Segurar um a mão do outro, só que agora à distância. Então, estou com essas atividades. Depois eu posso deixar meus dados lá, minhas informações, né, Cristiane? E passo para vocês. Só queria comentar uma coisinha da jornada, que a Renata comentou, porque ela conversou comigo quando ela foi me chamar que eu também tenho contato com a jornada e tudo mais. A jornada solar é aqui, deixa eu pegar. Que a gente falou aí, é uma agenda, na verdade é um livro agenda, né? Com conhecimentos feitos por homens, para homens e mulheres, né? Mas falando sobre um processo masculino, né? E de autoconhecimento, né? E acho que serve para homens e para mulheres. Eu trago aqui porque são amigos meus, né? O Juliano, o Eduardo, o pessoal lá, todo fez esse processo com astrologia, com autoconhecimento, com informações bem valiosas, assim. E diferente de uma agenda, é um processo que eu tenho usado como um ótimo processo de autoconhecimento masculino, assim, porque é prático, ele faz o acompanhamento de hábitos, de atitudes, né? E a proposta ali é a gente fazer a jornada do sol, né? Eu tô falando tudo isso porque realmente, gente, eu sinto que é um caminho que talvez converse um pouco mais com o mundo masculino, sabe? Do que agendas, tem umas agendas, tem a jornada, como é que é o calunário, uma questão assim, fugiu o nome agora, né? Mas agenda lunar, né? Eu já comprei para poder acompanhar, mas para mim não funcionou tão bem assim, né? Mandala lunar, né? A mandala lunar não faz sentido para o homem. Não faz sentido. Ela faz sentido. Assim, ela faz sentido para a gente explorar e eu acho que é legal. Tem uma aqui, né? Mas a jornada solar, ela traz talvez uma linguagem que fique mais próximo de como nós homens aprendemos a se relacionar com emoções e ajuda a ampliar, né? Que bom. E é um caminho, mais uma ferramenta que a gente tem, né? Mas tem grupos de homens, movimentos e muitos processos que os homens podem se envolver, né? Para se autoconhecer mais com homens, porque a gente vai aprendendo juntos a entender como é que a gente entende as coisas. Por isso que talvez num primeiro momento esse processo mulheres, homens e homens ajuda a gente a entender o nosso funcionamento para que em algum momento
a gente possa se encontrar, né? Mas mais sábios de quem nós somos, né? E mais inteiros com tudo aquilo que a gente é. Então, eu sinto que esses processos separados têm essa particularidade de ajudar, né? Mas, lógico, é muito importante que a gente tenha esse encontro, né? Senão... né? Mas, enfim, eu agradeço aí o tempo, a disponibilidade também, fico feliz de ter contribuído um pouquinho aqui. Nós que agradecemos aí a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que está acompanhando aí o festival, ao Paulinho, ao Vonei, pelo tempo, né, pela dedicação, aí, por toda essa conversa que foi muito interessante, uma visão bem legal e bonita de ver, né, de como os homens estão vendo, né, todo esse processo. Eu gostei bastante, eu particularmente gostei bastante. Então, assim, só tenho a agradecer aí, muito boa essa dica da jornada solar, uma coisa que eu não conhecia e que eu vou pesquisar, porque eu achei bem interessante, né, conhecer, eu acho legal. Então, Renata, se quiser falar alguma coisa, aí a gente vai passar a caneca. Temos a caneca para passar. Mas é isso, agradecer, né, o Volney, a sua disposição, agregar muito, né, com o seu conhecimento, ao Paulinho, que é o meu companheiro, que a gente está aí nessa troca, né, a se dispor também a trocar e participar, né, porque a gente sabe que é difícil estar aqui. Então, gratidão a vocês dois. Agradeço também a todo mundo aí, ao Volney, a Cris, a Renata. Obrigado aí por ter me convidado para participar com vocês. Eu, no primeiro momento, fiquei meio com medo, porque a Renata ia ficar mais como ouvinte, mas eu aprendi bastante aqui com vocês. Gratidão a todos aí. Muito obrigado. E sucesso no festival de vocês aí, que já é um sucesso já. Paulinho, quero agradecer também você aqui, meu comparsa aí, masculino aqui no processo dessa troca. Né, cara, acho que é muito importante a gente ter espaço, né, que nós homens possamos assim trocar nesse lugar, né, bem mais aberto, que a gente possa ter esse privilégio mesmo de construir esse privilégio para nós, né. Agradeço vocês assim pela parceria de estar aqui, né. Então, falar isso aqui sozinho, eu também ia ficar assim, ai meu Deus, né. É melhor quando a gente está junto, né, cara. Exatamente. Felicidade masculina, olha aí. E a caneca O Volney, que eu não sei se acho que é o Volney, né? O Paulinho já passou a caneca. O Volney passa para a Eliane, que é daqui a pouquinho, às 4h, no Instagram, que vai estar falando comigo sobre nutrição. Então, beleza, só. Aí, ó. Muito bom. Então, gente, foi um prazer. E a gente se vê daqui a pouquinho no Instagram, Renata e Eliane. Gratidão. Legal. Gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Muito Valeu. obrigado. Até mais. Até.